Olá a todos os ouvintes e espectadores do nosso podcast Lideranças Virtuosas, um podcast que tem como objetivo divulgar exemplos inspiradores de lideranças de vanguarda do mundo empresarial, de maneira que possam servir como boas referências para outras lideranças e para outras organizações. E hoje teremos uma sessão muito especial, que me sinto, sobretudo, privilegiado, honrado e feliz de estar aqui com o amigo Miguel Setas, uma pessoa que dispensa grandes apresentações, mas vou fazer questão de apresentá-lo um pouco mais formalmente para todos vocês que estão nos acompanhando. Então, Miguel Setas, ele é membro desde 2015 do Conselho Mundial do Grupo EDP. Ele é presidente do Conselho de Administração da EDP Brasil e do Conselho de Administração da EDP Redes Espanha. Miguel, ele é responsável atualmente, entre outras coisas, no Conselho de Administração, pela plataforma de redes de distribuição e transmissão, que tem operações em muitos países, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Brasil, Macau. Ele também é o responsável mundial da EDP pela estratégia ESG da companhia, uma estratégia, obviamente, com muitos reconhecimentos. A EDP tem muitos reconhecimentos na área do ESG e vale destacar, entre eles, né, que a EDP é considerada a empresa número 1 do índice de sustentabilidade da B3, da nossa B3 aqui no país, e não apenas do setor elétrico, tá? De todos os setores. Miguel tem uma longa trajetória belíssima. Durante 7 anos foi CEO do Grupo EDP no Brasil. Durante esse período ele foi nomeado, entre outras coisas, pela Forbes, né? Na lista dos melhores CEOs do Brasil por 3 anos consecutivos. Ele foi nomeado por 2 anos consecutivos como executivo de valor, né, pelo jornal aí, Valor Econômico, no setor elétrico. E, obviamente, academicamente também, uma trajetória incrível. Né? O Miguel é engenheiro físico, fez mestrado em engenharia elétrica, fez mestrado também em administração de empresas, passou por todas as principais escolas de negócios do mundo, como, obviamente, Harvard Business Review, Wharton, IESE em Barcelona, até a China Europe International Business School na China, enfim. Miguel lá atrás começou a carreira na McKinsey como consultor e atualmente, para completar, Miguel é membro do Conselho Deliberativo do MASP, é conselheiro independente do Instituto Brasileiro de Petróleo e é presidente do Conselho Consultivo do Instituto EDP Brasil, com muitas iniciativas sociais também. Então, Miguel, muito obrigado novamente. É uma alegria estar aqui com você. Estou muito entusiasmado para ouvi-lo. E, enfim, gostaria de começar essa nossa conversa, uma conversa informal, falando um pouquinho, obviamente, da sua trajetória. Quer dizer, quais foram as suas principais referências, que lideranças o marcaram ao longo da sua carreira e que qualidades você acredita serem essenciais para que nós possamos ser boas lideranças no mundo corporativo, em particular nesse momento histórico que nós vivemos. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, Alexandre, por estas palavras iniciais tão simpáticas e obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje. Eu gostava de retribuir toda esta simpatia que você, nesta introdução que você teve nesta abertura, dizendo-lhe que é um privilégio enorme. Eu tenho estado a participar, como você sabe, numa das primeiras edições aqui das lideranças virtuosas que você tão magistralmente coordena. E tem sido para mim muito revelador e uma experiência incrível, não só pelo grupo que está reunido nestas sessões, mas pela forma como você conduz e pela curadoria que você faz de conteúdos tão desafiadores, tão contemporâneos, tão atuais, e que nos desafiam, não é? Que nos provocam naquilo que são as nossas ideias, os nossos modelos mentais, os nossos preconceitos. Portanto, quero lhe dizer que tem sido uma viagem muito gratificante. Ainda vamos no meio, ainda não acabou, não é? Ainda estamos descobrindo muitos dos conteúdos que você nos está apresentando, mas tem sido até hoje uma experiência fantástica e muito em linha com aquilo que para mim foi a experiência de morar 13 anos no Brasil, não é? Eu como você comentou, tive uma experiência de liderança de uma empresa multinacional, uma empresa de origem portuguesa no mercado brasileiro, e morei 13 anos no Brasil, 7 dos quais
como presidente dessa operação, e agora estou no conselho, mas a vida no Brasil foi muito instigante, foi muito desafiadora, foi muito gratificante, e o Brasil para mim é a minha segunda pátria. Eu sou muito agradecido a essa experiência que eu tive no Brasil, e você faz parte dessa história, faz parte toda essa experiência transformadora para a minha vida. Queria lhe agradecer, queria lhe dizer que aceitei este convite com muita orgulho e com muita gratidão pela forma generosa como você sempre me acolheu. Portanto, esta é a primeira, se você quiser, a primeira introdução aqui para a nossa conversa. Mas agora quero responder à pergunta que você me fez. Referências. E eu aí, Alexandre, não posso deixar de começar pela família, não é? A minha primeira referência são, sem dúvida nenhuma, os meus pais. O meu pai, a minha mãe, o meu pai já falecido, a minha mãe ainda viva, duas personalidades completamente diferentes. O meu pai, um militar, um oficial da Armada Portuguesa, uma pessoa rigorosa, uma pessoa muito íntegra, muito organizada, muito sistemática, muito determinada. O meu pai estudava no final da sua carreira como oficial da Armada, estudava Direito e formou-se em Advocacia. Portanto, quando terminou a sua carreira como militar, passou a exercer a carreira como advogado, não é? E fazia isso à noite, não tinha férias, era uma pessoa muito determinada. Eu lembro-me que estudei inglês com ele. Ao sábado de manhã, meu pai sentava-me ao lado dele e dava-me aulas de inglês, não é? Portanto, aquele homem que você vê, uma força de vontade enorme, férrea, não é? E com uma determinação muito grande. Isso inspirou-me muito. O exemplo do meu pai inspirou-me muito. Minha mãe, num polo oposto, uma mulher de cabeça aberta, inovadora, dinâmica, criativa, sensitiva, uma mulher que tem o sexto sentido muito apurado, que vê as coisas prescruta a realidade à sua volta de uma maneira muito especial e tem uma visão sempre muito intuitiva das coisas, não é? Portanto, se quisermos, uma visão muito sensorial da existência, não é? E ela tem esse sexto sentido muito apurado. E isso também me inspirou muito na minha vida, não é? Portanto, eu acho que os exemplos que eu tenho em casa, ou que eu estive em casa, o meu pai, agora só mais, enfim, nos últimos anos, o meu pai já faleceu há muitos anos, a minha mãe, são duas pessoas que marcaram a minha personalidade, e eu bebi das duas fontes, não é? Do homem sistemático, organizado, rigoroso, metódico, que tem digamos, essa vertente mais, se quisermos, mais militar, e a minha mãe que é o polo oposto. A minha mãe que era a minha mãe que era o polo oposto, que era mais aberta, mais fluida, mais dinâmica, mais emocional, e isso foi uma coisa que me... E, portanto, isto para dizer o quê? Eu acho, Alexandre, que nós ao longo da nossa vida vamos tendo muitas referências. E eu valorizo muito esta noção da diversidade. E, portanto, eu tenho na minha vida pessoas que me inspiram em dimensões profissionais, em algumas dimensões, e quase que uma espécie de um conselho à minha volta, pessoas que me inspiraram em várias dimensões: o criativo, o visionário, o tecnólogo, o humanista, líderes que à minha volta tiveram sempre traços de liderança muito específicos, não é? Eu quando trabalhei na McKinsey, por exemplo, tinha pessoas à minha volta e líderes à minha volta que eram totalmente orientados para o serviço ao cliente, para a exigência extrema, para dar sempre aquele último passo que nos leva à excelência, não é? Aquela última, o last mile que nos tira da mediania para um patamar mais elevado, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi na McKinsey, com os líderes que eu tive na McKinsey. McKinsey, como sabem, é uma empresa de consultoria, não é? De alta direção. Na Galp, que era uma empresa de petróleo e gás, ainda em Portugal, não é? Um conglomerado, é a nossa Petrobras aqui em Portugal. Uma orientação muito forte para o cliente, uma orientação muito forte para as operações, para garantir que servimos o cliente com excelência e que servimos e que temos uma operação logística a funcionar com milhares de postos de abastecimento, com milhares de transações por dia, não é? Portanto, uma dimensão operacional muito, muito relevante. Depois, quando entrei na EDP, por exemplo, na altura o presidente da EDP era um homem que era um visionário, um homem que tinha uma visão estratégica muito, muito ambiciosa, muito para a frente, não é? E
e, portanto, transformação de uma indústria, de transição de paradigmas, transformação cultural, uma importância muito grande para as questões da cultura empresarial. Foi esse homem que me convidou a sair de Portugal e a ir para o Brasil e ter a minha experiência como executivo no Brasil. E depois, fora do mundo empresarial, pessoas, amigos que eu tive à minha volta. Um exemplo de um amigo criativo, um presidente de uma empresa de publicidade e de design, que é um criativo e que me aproximou, por exemplo, das religiões orientais. Começou-me a oferecer livros de religiões, do budismo, do taoísmo, e que me abriu uma porta para eu católico, não é? Da minha matriz católica, começar a explorar outras religiões. E quando cheguei ao Brasil, então aí foi a abertura total. Passei a ter uma abertura e uma influência de muita diversidade. O sincretismo religioso brasileiro, com a fé e com o misticismo brasileiro, influenciaram muito, não é? Mas a porta abriu-se com um amigo criativo que me ofereceu livros e eu comecei a estudar isso ainda, enfim, já há 10, 15 anos atrás. E, portanto, eu acho que, se quiser, Alexandre, para mim foi muito importante ter pessoas à minha volta que me influenciaram, que me estimularam em várias dimensões e que me inspiraram em várias dimensões e que arredondaram o meu perfil como executivo e como homem nestes vários campos, não é? Desde o campo de business development, de buscar como é que se desenvolve negócio, buscar como é que se constrói valor para uma organização, até outro extremo, que é como é que nós, como seres humanos, na nossa realidade existencial, na nossa realidade espiritual, como é que nós nos expandimos, como é que nós evoluímos, não é? E tudo isso, acho que para mim foi muito construtivo, essas influências, não é? E eu tento, ainda hoje, manter à minha volta essa rede de inspirações. Ou seja, não acredito muito em inspirações monoparentais ou monotemáticas. Acho que todos nós somos formados de um universo, de uma constelação enorme de influências. E acho que aprendemos todos os dias, desde, que eu acho que esse é também para mim um aspecto importante, desde a pessoa de origem mais simples ou com uma função menos complexa, até aos líderes de países, de grandes organizações. Acho que todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar. E eu tento, com cada ser humano, com cada interação que tenho, não só aprender com essas pessoas, como também passar alguma coisa daquilo que é a minha essência, não é? E acho que é isso que nos faz seres humanos melhores. Muito interessante, Miguel, porque de trás para frente um pouquinho, acho que você mencionou a ideia da curiosidade, né? Isso é muito curioso em relação a qualquer pessoa, né? E cada um tem alguma coisa sempre a passar, né? Alguma experiência interessante a refletir. E essa sua também diversidade de influências que, né, lhe proporcionaram de alguma maneira uma mescla, né? A gente pode talvez chamar um certo sincretismo de influências, né? Sem dúvida. Fantástico. E Sem hoje dúvida. você vê assim como a gente fala muito de liderança, claro, é uma questão central para qualquer, né, agrupamento humano, mas que qualidades você procura cultivar e você acredita que sejam hoje essenciais para esse mundo que nós vivemos, né, em particular, claro, nas grandes organizações. Como é que você vê? Certo. Boa pergunta. Boa pergunta, todas as suas perguntas são boas, mas esta pergunta é uma pergunta muito estimulante. A primeira consideração que eu faria, Alexandre, é que não acredito em receitas. Não há receitas na liderança. Cada liderança, primeiro, é circunstancial, depende do momento, depende do desafio, depende da organização, depende das pessoas. Portanto, eu acredito muito numa liderança à la carte, ou seja, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E todos nós temos características diferentes. Todos nós vamos liderar de forma diferente. E, portanto, o que eu vou partilhar, Alexandre, são algumas ideias das coisas que, ao longo do tempo, a mim, como executivo, e em particular no Brasil, nos 13 anos que eu passei no Brasil, o que é que eu aprendi, não é? Como é que eu destilei o aprendizado que eu tive no Brasil nesse exercício de liderança e porque é que eu acho que algumas dessas características, algumas desses traços são importantes para o mundo atual, não é? E vou citar alguns, e quando você, por favor, pare-me, porque eu quando preparei esta entrevista, listei aqui tanta coisa,
que eu sei que não vou conseguir falar de todas, mas vou falar de algumas, não é? Que são, para mim são importantes. A primeira é a questão da essência. A questão da essência, não é? E a essência, para mim, tem a ver com várias dimensões da nossa vida. Com a nossa filosofia de vida, com os nossos valores, com a forma, as nossas virtudes, com aquilo que é o nosso interior, a nossa vida interior. E eu acho que, eu acho que já comentei isto com você, até nas mensagens que nós trocamos, eu hoje em dia estou muito convencido que uma liderança efetiva é aquela que consegue conectar muito fortemente a sua essência, aquilo em que eu acredito, aquilo para a qual eu estou no mundo, não é? Eu sei que eu tenho uma missão no mundo e eu conecto isso de uma maneira profunda com aquilo que é o desígnio de uma organização, não é? E o desígnio da organização hoje em dia é traduzido pelas questões do significado, do propósito, dos valores, não é? Quando estas duas realidades, a realidade do líder e da organização, se conectam e eu digo, não, e quase que formam uma unidade, não é? Dizer, elas acoplam, não é? Eu sinto o meu propósito de vida ligado ao propósito da empresa, não é? Eu estou aqui nesta empresa, nesta organização, neste grupo de pessoas, enfim, eu estou aqui porque eu me identifico fortemente com aquilo que é o propósito. O meu propósito de vida identifica-se fortemente com o propósito desta organização. E eu vou, no meu dia-a-dia, em cada gesto, em cada ato, em cada momento da experiência que eu vou ter nesta liderança, eu vou vivenciar este propósito e os valores desta organização. Quando este matching, para mim, quando este matching ocorre de uma forma sinérgica, eu acho que há uma explosão, não é? Há uma explosão de impacto, digamos assim, de impacto positivo. Porque líder e liderados, líder e empresa liderada passam a ser um só e movem-se em tandem, não é? Movem-se em uníssono, movem-se de uma maneira síncrona. E isso é uma coisa muito bonita. Eu vivenciei isso no Brasil, na EDP Brasil, e vivenciei aquilo que nós víamos nos livros. Eu estudava isso nos livros de gestão, e que você é o mestre nessa literatura toda, mas estudávamos o chamado Flywheel Effect, do Jim Collins, não é? O Jim Collins falava nesse efeito que nós, nas empresas do good to great, nas empresas que começam a ganhar essa velocidade inercial que não param, não é? A partir do momento em que elas começam a girar, é uma roda que gira e que ganha inércia, que ganha momentum e não trava. E eu senti isso como líder na EDP Brasil. Há um momento em que há um clique, e em que a organização passa a mover-se de uma forma unificada, de uma forma quase autónoma, e em que você só precisa de dar o nudging, não é? É dar um toque aqui, um toque ali, porque a organização já voa sozinha. É uma coisa magnífica. Eu nunca tinha sentido isto como líder, não é? E senti isto na EDP Brasil, a dada altura, quando começámos a fazer um movimento de transformação cultural e começámos a mudar a cultura da empresa, e para mim foi uma revelação. Foi aqueles momentos, as epifanias, não é? Que nós temos de repente, uau, o que é que se está passando aqui à minha volta, não é? Que a organização mexe e de repente você deixa de ter que injetar na organização aquela energia de controlo, de empurrar a organização com esforço e com aquela lógica de comando e controle, não é? De master-slave. Deixa de ser isso e passa a ser uma coisa bottom-up. Passa a ser uma coisa em que você começa a receber propostas de projetos, iniciativas, em que a organização ela própria ganha uma dinâmica, ganha uma vida, e em que você às vezes quase nem consegue responder essa vida toda, porque a organização ganha uma vibração, começa a movimentar-se de uma forma que é muito mais intensa e vigorosa e energética do que aquilo que você está pondo nesse momento na sua liderança, não é? Para mim foi um momento fantástico enfim, dessa conexão entre a essência da pessoa, do líder, e a essência da organização. Portanto, primeiro, para mim, a primeira característica, para mim, se você quiser, é essa. Sim. Depois uma segunda, e você interrompa-me, Alexandre, porque estas coisas entusiasmam-me muito, e quando você quiser interromper, por favor, me avise. São tantas coisas interessantes que eu fico borbulhando aqui, eu fico, nossa, é muito bacana, assim, eu estou aprendendo muito. Segunda. Vai em frente, Miguel. Vai em frente. Segunda, que para mim foi uma revelação no Brasil e que eu uso, e aqui na Europa, como você calcula, há um certo prurido, há um certo preconceito para falar nesta palavra. Eu vou falar nela porque eu acredito perfeitamente nela, que é a palavra amor.
Eu vou-lhe chamar a ética do amor no trabalho. E nós sabemos, e no Brasil temos filósofos tão fantásticos como Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, todos esses filósofos que nos ajudam a interpretar a filosofia de uma maneira tão simples, não é? E Cortella diz-nos isso: há 3 formas de amor, não é? O amor eros, não é? O amor do desejo, da ambição, que nas empresas também existe, não é? Na forma como nós vamos atrás das metas, essa conquista, não é? O amor da conquista. O amor filia, não é? Que é o amor fraternal, e o amor agape, Santo Agostinho, não é? O amor pela humanidade, não é? Esta ética do amor que eu estou enunciando, para mim, não é nenhuma destas 3, sinceramente, e inspiro-me aqui num líder hindu que eu tenho vindo a ouvir nos últimos anos, que diz que o amor é a doçura das emoções. A doçura das emoções. Emoções doces. E, portanto, em todas as nossas interações humanas, na forma como nós nos relacionamos com os outros, como nos relacionamos com a nossa própria vida e com as pessoas à nossa volta, amor e nutrir empatia, carinho, é isso, é ter doçura nas nossas emoções. E, portanto, para mim, essa dimensão essa ética do amor é muito importante numa empresa onde nós nos relacionamos com seres humanos que têm as suas expectativas, têm as suas ambições, têm os seus anseios, os seus dramas, as suas depressões, e, portanto, essa dimensão humana, que não é só empatia, não é só empatia. E eu aqui relaciono com outra dimensão que eu chamo, que vem de Fernando Pessoa, não é? Que é o outramento. Fernando Pessoa usava uma palavra que é o outrar-se. Outrar-se é a capacidade de nós nos modificarmos em função do outro. E ele usava esta expressão, como você sabe, até muito por conta dos seus heterónimos, não é? Como você sabe, Fernando Pessoa tinha 3 heterónimos, e cada um deles tinha uma personalidade, uma identidade diferente. Eu gosto muito desta noção do outramento, se quisermos em inglês, o otherness, que é nós termos a capacidade de absorver a influência do outro, e não é só empatia no sentido de eu compreender e colocar-me nos pés do outro. É também eu ser capaz de me modificar a mim próprio por influência do outro. Eu ter o outro dentro de mim. Eu ter o outro, eu modificar-me a mim próprio por influência do outro. Não é? O outro viver dentro de mim, de alguma maneira. E eu senti muito isso no Brasil. Ou seja, eu como pessoa sinto que me modifiquei muito como ser humano, porque também tinha essa abertura, estava aberto a essa mudança, não é? A ter consciência que o outro tem alguma coisa diferente, e essa diferença que ele vai trazer na relação humana, essa diferença pode-me levar a mim próprio também a encontrar visões diferentes da minha existência, não é? E visões diferentes da forma de estar no mundo, da cosmovisão, da maneira como nós interpretamos a nossa missão na sociedade. E, portanto, esse outramento, não é? Para mim, essas duas coisas andam juntas. A ética do amor e o outramento, que é eu estar disponível para me modificar, para me transformar, para me adaptar em função do outro. Não é? E eu acho que isso é muito importante, nós não entrarmos numa organização, numa empresa, com visões cristalizadas e com noções empedernidas, rígidas, da nossa própria existência. Não é? Portanto, eu gosto desta dimensão. Essa abertura, não é, Miguel? Abertura. Não ser dogmático, né? Não ser dogmático. Essa abertura para a mudança, não é? E para me transformar noutra... Para permitir que o meu potencial, porque eu acredito na infinitude do potencial humano, não é? O ser humano é o único ser como nós sabemos, da biosfera, que não tem limite na sua evolução. Nós podemos ser aquilo que nós quisermos. O nosso potencial é ilimitado, não é? As capacidades, o talento humano é ilimitado. E nós vemos isso todos os dias. O homem é superar-se a si próprio, não é? A evolução da civilização é isso. E, portanto, o outramento também, para mim, também tem esse sentido evolutivo. Ou seja, eu há 20 anos atrás, eu há 10 anos atrás, eu era uma pessoa menos evoluída. E, portanto, a evolução como ser humano, a evolução como espírito, ela vai amadurecendo ao longo do tempo. E deixar que essas influências externas nos modifiquem, acho que é muito importante. E o líder, com humildade, com capacidade de escuta, tem que estar disponível para essa mudança, para reconhecer que em algumas coisas faz sentido explorar outras dimensões da sua forma de estar.
e que isso pode nos vir de fora, não é? Portanto, essa abertura à mudança é fundamental. Agora, eu aqui eu toquei quando falei aqui na essência, na ética do amor, no outramento, são dimensões humanas. Obviamente que um líder depois também tem que ter toda a dimensão de negócio, não é, Alexandre? Portanto, tem que ser alguém que tem que ter visão, que tem que ter capacidade. Eu gosto muito da cabeça de número 1, não é? Alguém que pensa com a cabeça de número 1. Número 1 significa, na indústria onde nós estamos, fazer melhor que os outros, estar atento à concorrência, estar atento àquilo que se faz de melhor e nunca nos... don't settle for less. Portanto, nunca ficarmos na mediania, no sofrível. Estarmos sempre ambicionando à frente daquilo que são os nossos próprios limites, não é? E eu tentei isso enquanto líder da EDP Brasil, tentei isso, ou seja, tentei pôr sempre a barra um pouco mais longe e explorar aquelas águas inexploradas, não é? Um bocadinho como os meus antepassados lá atrás, há 500 anos, fizeram nos descobrimentos portugueses, um pouco explorar aquilo que a gente não conhece. Vou dar um exemplo de coisas que seriam quase impensáveis para uma empresa elétrica, Alexandre. Nós fizemos uma parceria com a Embraer e foi a primeira no setor elétrico, para apoiar a mobilidade elétrica aérea, não é? Portanto, a Embraer e a EDP fizeram uma parceria para o desenvolvimento do primeiro avião elétrico no Brasil, para o desenvolvimento agora do eVTOL, portanto, do táxi elétrico com os drones. Você pensa assim, mas o que é que uma elétrica tem a ver com isso? Puxa vida, uma elétrica faz usinas e distribui energia, agora está pensando no avião elétrico. Portanto, e vem dessa insatisfação com o status quo, não é? Ou seja, nós não queremos status quo, queremos ter sempre a cabeça onde é que eu posso estar à frente da minha concorrência e que seja também um negócio a prazo. São Paulo, como você sabe, é a cidade do mundo com a maior frota de helicópteros do mundo. Eu pensava que era a segunda, mas no outro dia corrigiram-me, é a primeira. A primeira é São Paulo, a segunda é Nova Iorque. Tem mais helicópteros do que Nova Iorque, é uma coisa impressionante. Portanto, quando o negócio de mobilidade elétrica no mundo maturar, São Paulo vai ser o primeiro a ter esse potencial, não é? De táxi elétrico, por exemplo, ou de frota elétrica aérea, e a Embraer está trabalhando nesse sentido. Portanto, é um exemplo. O que é que significa essa cabeça de número 1? Para mim é essa satisfação positiva, essa satisfação contínua, né? Satisfação positiva, exatamente. Essa sensação positiva de estar sempre à frente, tentando buscar coisas novas e que nos expandam os nossos horizontes, que desenvolvam o negócio num sentido de caminharmos no futuro. Não deixar a rotina, né? Só consumir. Não deixar a rotina, exatamente. Não deixar a rotina. Muito mais tenho aqui, sei lá, outra coisa que eu gosto é aquilo que eu chamo de envolvimento absoluto. Envolvimento absoluto. Não é 50%, não é 70%, não é 90%, é 100% para cima. Ou seja, quando você lidera uma organização, você não está a meio corpo, você está a 100%, você está integral, não é? E pessoa, para nós, é sempre essa inspiração, não é? Nós temos que ser nós inteiros em tudo aquilo que nós fazemos, não é? E, portanto, eu acho que o líder, quando está numa organização, tem que ser essa entrega, né? Essa entrega total. Não pode ser assim meio gás, meio frouxo. Não, se eu estou aqui nesta liderança desta empresa, eu tenho que estar 100%, completamente envolvido, completamente dedicado, entregue às pessoas que estão à minha volta, pondo toda a minha inteligência, toda a minha energia naquilo que fazemos, não é? Eu acho que isso é muito importante. Depois, outras coisas que eu gosto, Alexandre, só para provocar um pouco. Pensamento de catedral. Pensamento de catedral. O que é o pensamento de catedral? É dizer assim, os líderes passam, as organizações ficam, e os líderes têm que ter um pensamento de longo prazo. Muito longo prazo. Ou seja, eu não vou ver tudo aquilo que eu vou... Este caso que eu estava falando aqui do avião elétrico, não é? É um projeto que eu iniciei há uns anos e que não vou ver o seu final, não é? Porque vai levar 10, 20 anos a desenvolver-se. Mas pensamento de catedral, algumas tribos indígenas, num livro que eu estive lendo, que se chama Como Ser um Bom Ancestral, que dizia que algumas tribos indígenas pensam 7 gerações à frente. O que é que nós vamos fazer o que é que nós vamos fazer hoje que vai mudar a nossa vida e dos nossos netos e dos nossos bisnetos
e daqueles que estão 7 gerações à frente. E eu acho que isso hoje é muito mais necessário ainda, Alexandre, porque estamos, como você sabe tão bem como eu, nesta crise climática e nesta crise social. Portanto, nós hoje, a nossa geração está, como nós também sabemos, a caminhar para a possível sexta extinção em massa da vida na Terra, não é? E, portanto, nós temos essa geração tem uma obrigação, tem uma responsabilidade que é quase que histórica, não é? Ou seja, se nós não atuamos de uma maneira rápida, de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, os nossos filhos, os nossos netos e a 7ª geração lá à frente, para ser simbólico, não é? Vai sofrer com as nossas atitudes de hoje. Eu gosto muito desta noção de que nós estamos colonizando o futuro, Alexandre. Nós estamos colonizando o futuro. Nós estamos tomando conta do futuro sem que as pessoas que lá estão à frente possam opinar sobre isso. Só para dar números, que eu acho que isto é magnífico, esta noção. Até hoje, na Terra, no planeta Terra, viveram 100 bilhões de pessoas. 100 bilhões, até hoje. Nós somos 8 bilhões, não é? Mas já morreram 92, vamos pôr assim. Cerca de 100 bilhões viveram até hoje na Terra. Nos últimos 50 mil anos. Nos próximos 50 mil anos vão nascer 6.750 bilhões de pessoas. Portanto, 6,7 trilhões de pessoas. 100 bilhões contra 6,7 trilhões de pessoas nos próximos 50 mil anos. E, portanto, o que nós estamos fazendo hoje vai influenciar a vida de uma escala humana inimaginável. Não é? E, portanto, essa noção da colonização do futuro acho que é muito importante. Nós, como líderes responsáveis, que queremos deixar este mundo melhor para os nossos filhos do que aquilo que os nossos pais deixaram para nós, temos essa obrigação. Esse pensamento de catedral, pensar que aquilo que nós vamos fazer hoje vai ter uma influência muito grande lá à frente. E isso leva-me Eu nunca havia escutado isso, viu, amigo? Eu achei sensacional isso. Sensacional. É muito importante, não é? Muito. E isso leva-me a outra coisa, que é esta dimensão que eu acho que o líder tem que ter, que é o pensamento, o foco no bem maior, ou no higher purpose, ou como você lhe queira chamar. E eu acho que as organizações têm vários estágios. Há um momento da organização, e eu passei por isso no Brasil, vou ser sincero, Alexandre, quatro estágios daquilo que eu passei no Brasil. O estágio do foco no valor compartilhado, importante. É o valor acionista e é o valor para todas as partes interessadas. Qualidade de serviço, rentabilidade da operação, influência ambiental, compliance regulatório, cumprimento fiscal perante a sociedade. Tudo isso faz parte de uma dimensão de valor compartilhado. Muito importante. Para mim esse foi o primeiro estágio, se você quiser. Ao fazer isso bem feito, surge um segundo estágio, quer dizer assim, eu acho que isto vai mudar a percepção da empresa, a reputação da empresa. Vai ser muito afetada se eu tiver uma atuação responsável. E essa foi a segunda dimensão, se você quiser, dessa escalada, essa escalada de importâncias. Reputação na empresa. Relacionamento com stakeholders. Quem é quem? Com quem é que eu tenho que me relacionar? Quem são as pessoas importantes para a tomada de decisão? Quem são os meus principais influenciadores? Como é que eu posso servir bem os meus clientes? Portanto, transpor essa dimensão de valor para uma dimensão reputacional, uma dimensão de capital relacional. Depois, uma terceira dimensão, que para mim foi muito importante, foi a dimensão de dizer assim, calma, mas tudo isto faz-nos uma empresa diferente. Tudo isto nos transforma a cultura da empresa. Tudo isto mexe com a nossa essência. Tudo isto mexe com o nosso propósito. Tudo isto nos cria uma responsabilidade e uma cultura completamente diferente. Foi o terceiro estágio, se você quiser, da nossa transformação e da minha como gestor. Valor compartilhado, reputação, cultura. E o último estágio é a tomada de consciência de que nós somos uma parte integrante
de uma constelação muito maior, de uma unidade muito maior. E, portanto, o meu objetivo não é gerar valor para as partes relacionadas, para as partes interessadas. O meu objetivo é contribuir para um bem maior. Eu faço parte da sociedade, eu sou uma parte integrante não só desta sociedade, mas deste cosmos, e eu tenho que ter uma atuação, um impacto positivo, social, ambiental, que está para além do meu negócio. O meu negócio é gerar energia, distribuir energia, vender energia. Mas eu faço parte de comunidades que têm grandes desafios sociais, que têm grandes fraturas no seu tecido social, que têm grandes questões que moldam a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que ter uma atuação muito responsável perante essas pessoas. Isso, mais do que gerar energia, isso passa a ser o meu objetivo principal. É cuidar de quem está à minha volta. Cuidar de quem está à minha volta. E isso foi o que nos levou a definir um propósito para a EDP, não é? A nossa energia para cuidar sempre melhor. Nesse momento era o propósito, nessa altura. E o cuidar é caloroso. O cuidar é amoroso. O cuidar não é gerenciamento. O cuidar é 24 horas por dia. O cuidar não tem momentos. O cuidar é do coração. O cuidar não é pelo lucro. O cuidar é porque do outro lado está um coração batendo, do outro lado está um sentimento, do outro lado está um ser humano, e eu tenho que corresponder a esse ser humano com respeito, com integridade, com impacto positivo na sua vida, não é? E, portanto, quando nós tomamos consciência desse bem maior, eu acho que é o momento em que a liderança atinge o seu nível espiritual, não é? Ou seja, eu gosto muito desta noção das inteligências que vão escalando, não é? Da cognitiva para a socioemocional, para a intercultural, cultural e para a espiritual. Não é? Também são essas 4 inteligências que o líder tem que desenvolver ao longo do seu amadurecimento, não é? E, portanto, para mim foi muito importante. Fui para o Brasil com 37 anos e isto para mim era uma realidade completamente desconhecida, Alexandre. Desconhecido. Eu era um líder, quando cheguei ao Brasil, cabeça de consultor. Como é que se gera uma empresa? Uma empresa é um PDCA. Eu vou fazer planejamento, eu vou fazer um plano estratégico, eu vou fazer um plano de ações, eu vou fazer um orçamento, eu vou controlar e vou corrigir a rota. E esse PDCA roda. Essa roda gira. Para mim era assim. Gerir uma empresa é isto. O que é que eu descobri no Brasil? Isto leva-me a fazer uma empresa ok. O que é que eu vou conseguir com isto? Cumprir orçamento, entregar resultado, cumprir meta, rentabilidade. Eu vou fazer tudo direitinho. E vou ter a roda a girar. PDCA girando. Quando é que a empresa explode em termos de cultura? Quando é que a empresa se afirma de uma maneira diferenciada no mercado e passa a ser um agente de transformação social e passa a ser um ator que não é simplesmente no seu setor e um ator que muda a trajetória da história à sua escala, mas naquilo que pode fazer. Quando nós escalamos esta escada da cultura, do valor compartilhado para a reputação, para a cultura e para o bem maior. E aí sim, e isso também envolve um amadurecimento espiritual do líder e para mim foi bom porque eu cheguei ao Brasil com 37, eu saí com 50, não é? Portanto, eu vivi aquele ciclo, Alexandre, dos 42 aos 49, não é? Que na visão antroposófica é um ciclo importante em que a dimensão emocional e espiritual começam a ultrapassar a dimensão física. E, portanto, é um momento em que eu também, como ser humano, também me transformei muito e essa dimensão espiritual também se revelou de uma maneira muito mais evidente. E quando falo de espiritualidade, quero fazer aqui um sublinhado que não significa religiosidade. Espiritualidade e religiosidade são 2 coisas diferentes. Elas até podem ajudar, se eu descobrir na minha vida que a religiosidade ajuda à espiritualidade. Mas são 2 coisas diferentes. E eu gosto muito na noção da espiritualidade de mais uma vez, uma noção de um líder Vedanta. Neste caso é Vedanta. Eu, como você já viu, eu gosto de estudar outras religiões, sou católico, mas tenho estudado muito outras religiões. Sim. Vedanta é uma das linhas do hinduísmo, não é? Mais importantes. Eu gosto muito de um momento em que ele diz
espiritualidade são duas coisas. Eu fecho os olhos e estou em paz comigo próprio. Eu abro os olhos e pergunto o que é que eu posso fazer por você. Espiritualidade, estas duas dimensões. Eu fecho os olhos e estou em paz comigo próprio. Eu abro os olhos e pergunto o que é que eu posso fazer por você. E é isto. Para mim, espiritualidade hoje em dia é isso. É, como ser humano, ter paz interior e como elemento da sociedade estar ao serviço. Estar ao serviço da sociedade, estar ao serviço do outro que está à minha volta. E, portanto, para mim, espiritualidade é ter a capacidade de entender isso, portanto, autoconhecimento e do papel que posso ter na sociedade e uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Ou seja, eu ter a capacidade de entender, e hoje em dia acho que tenho essa visão, é entender que faço parte de uma unidade, faço parte de uma realidade abrangente, de uma realidade muito mais complexa do que eu próprio. Nós éramos pó e em pó nos transformaremos. Hoje somos energia. Esta energia está dentro de uma energia global, uma energia cósmica. E enquanto esta energia estiver sob esta forma, nós temos que dar-lhe o melhor uso possível. E, portanto, quando eu falava do envolvimento absoluto, do envolvimento total, é isso. Hoje em dia, a nossa vida é um processo natural, não é? É uma energia concentrada sob a forma do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma, e, portanto, dar-lhe o melhor uso possível enquanto nós estamos vivos. E acho que é essa dimensão espiritual que, como líder, eu aprendi no Brasil, muito grato por isso, muito grato. Trouxe agora para a Europa essa visão aí do Brasil que não tinha quando fui para aí, e que transformou a minha vida, sinceramente. Nossa, eu não sei nem, sinceramente, o que perguntar ou comentar, Miguel, porque é sensacional, muito inspirador, muito motivador, muito esperançoso, né, escutar isso de uma pessoa como você, na posição também que você ocupa, né, e fico muito feliz, sobretudo, de ter essas lideranças que são essas lideranças que nós precisamos, eu diria, desesperadamente hoje, né, no nosso mundo, no nosso planeta, para que possamos, né, ter um curso de ação saudável para todos nós, né, para todos nós, como você muito bem mencionou. Tem vários elementos aqui que eu gostaria de destacar. Posso acrescentar uma coisa, Alexandre, para dar mais um pouquinho para a sua reflexão? Sim. Que é o seguinte. Portanto, eu hoje em dia acredito muito que nós estamos à beira de um novo humanismo, não é? Ou seja, até hoje houve um humanismo antropocêntrico que nos levou onde nós estamos hoje, não é? Um humanismo que nasceu lá nos idos tempos do Renascimento, em Florença, Itália, não é? Naquelas grandes cidades italianas, dos mercadores italianos, e que depois apoiaram as artes e que no fundo começou aí o grande movimento do humanismo, que depois teve o seu apogeu no iluminismo, nos séculos XVIII, na Europa e tal. Mas eu acho que nós hoje estamos à beira de um novo humanismo, sinceramente. Um humanismo que não é antropocêntrico, tem que ser um humanismo ecológico, não é? Um humanismo em que nós estamos no centro, em que é o ecológico que está no centro, não é o homem, é o ecológico que está no centro. E nesse sentido, e portanto eu ando a pregar um pouco nessa dimensão de que eu acho que é preciso uma nova ética da vida na Terra, não é? Ou seja, nós precisamos de novos códigos, um código novo da vida na Terra, não é? Uma forma nova de estar na Terra, que nos reconcilie com a natureza, que reconcilie o homem com a floresta, que reconcilie a cidade com o meio ambiente, que reconcilie os povos da cidade com os povos da floresta, que reconcilie os povos colonizadores com os povos originários. Eu acho que há um movimento de reconciliação, sinceramente, eu hoje em dia sinto muito isso, que é necessário, não é? Para repor aquilo que é a trajetória da humanidade. E depois podemos falar um pouco sobre isto, se você quiser também, mas acho que gosto muito dos exemplos de autores como Darcy Ribeiro, no Brasil, ou do próprio mestre Agostinho da Silva, não é? Que era um português que esteve radicado no Brasil e que nos dão visões auspiciosas sobre aquilo que pode ser o nosso futuro. Mas isto tudo a propósito de quê, Alexandre? Que eu queria introduzir isso também aí no seu raciocínio, que é o Brasil, tal como Itália foi o berço do Renascimento, o Brasil pode ser, do meu ponto de vista, o berço deste novo humanismo. Sinceramente. Porquê? E vou explicar porquê. Primeiro, o Brasil é uma superpotência natural do mundo.
O Brasil, talvez as pessoas não saibam, mas as pessoas, eu falo isto porque, como você sabe, eu tenho família brasileira hoje e falo com muitos brasileiros. A minha vida é feita metade em Portugal, metade no Brasil, portanto tenho um pouco essa ligação muito forte ao país. O Brasil é o país do mundo com maior percentagem de biodiversidade de todo o nosso ecossistema. O Brasil tem 20%, talvez não saibamos isto, 20% de toda a biodiversidade do mundo. Ou seja, 20% de todas as espécies do mundo estão no Brasil. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazónia, não é? É maior, tem 5,5 milhões de hectares. O Brasil tem a maior reserva hidrológica do mundo. Tem as reservas de água potável. O Brasil tem uma população de 210 milhões de habitantes, com uma diversidade impressionante, e, portanto, o Brasil é berço de muitos daquilo que são os desafios da sociedade atual. Na pauta da diversidade, na pauta da inclusão, na pauta racial, na pauta da homofobia. Todas as pautas importantes hoje, sociais, têm no Brasil um laboratório impressionante. Portanto, o Brasil, tanto na dimensão ambiental como na dimensão social, são o laboratório hoje dos desafios principais da humanidade. Dos desafios sociais e dos desafios ambientais. E tem ativos e tem recursos que posicionam como um líder mundial. O Brasil tem o quinto maior território do mundo. O Brasil tem a 7ª maior população do mundo. O Brasil tem a 10ª maior economia do mundo. O Brasil tem o 20º maior espaço, a zona económica exclusiva oceânica do mundo. O Brasil é líder em muitas áreas, e mesmo na dimensão económica, que eu estava citando aqui alguns, é a 10ª maior economia, é a 7ª maior população do mundo, com os 210 milhões de habitantes, é o 5º maior território. Mesmo nisso, não sendo o maior do mundo, está na lista dos 10 maiores. Portanto, o Brasil, quer queira, quer não, quer não queira, será sempre uma potência. E na dimensão natural, é uma superpotência mundial. E, portanto, eu acho, e sinceramente é isso que me inspira muito na história, no futuro do Brasil, nos próximos... estamos a fazer agora 200 anos de independência do Brasil. 7 de setembro, não é, Alexandre? Vamos ter o bicentenário da independência do Brasil. Eu penso no Brasil dos próximos 200 anos, e o Brasil dos próximos 200 anos não pode não ser, uma dupla negação, não pode não ser uma das grandes potências mundiais. E isto, porque é que isto me entusiasma muito? Porque eu acho que para os líderes brasileiros têm essa oportunidade de estar na superpotência mundial natural e sustentável, da sustentabilidade, não é? Portanto, a superpotência natural, mundial da sustentabilidade, os líderes brasileiros têm essa oportunidade têm um campo de atuação fantástico para poder transformar a sociedade, para poder desenvolver a nossa relação, essa reconciliação que eu falava do homem com a natureza, da cidade com a floresta, dos povos da cidade com os povos da floresta. Tudo isso são coisas que nós temos que fazer para os próximos 200 anos, Alexandre, e eu acho isso maravilhoso. Nossa, bom, Miguel, tem tantas coisas, eu vou saltar aqui alguns pontos, porque você já conseguiu identificar outras questões que eu não havia nem vislumbrado, né? Mas uma delas, aqui um pouco de trás para frente, é que, obviamente, você tem uma visão global, né? Você passou por vários e vários países, continua a ter atuação em muitos países, e eu acho que hoje a gente tem uma necessidade de ter essa chamada empresa humanizada, né? Empresa com propósito, os indicadores, no geral, de níveis de engajamento no mundo, isso, né? São baixos, problemas de saúde mental, uma certa falta de significado, de propósito, né? O trabalho, às vezes, infelizmente, como um fardo, não como uma fonte de realização. Então, acho que um ponto que você mencionou agora é qual é o nosso papel, o que nós podemos contribuir com a nossa cultura brasileira para um modelo de gestão humanizado e que tem tudo a ver conosco, né? Com a cultura brasileira. E então, acho que esse ponto absolutamente essencial. O outro que, se você puder comentar um pouco, porque nós temos aqui muitos ouvintes, espectadores, Miguel, e pessoas que estão aí trilhando suas carreiras, em que medida a sua postura, claro, é muito evidente de abertura,
né, de captar o diferente, de não de ser uma pessoa dogmática, mas também em que medida você se abrir para uma cultura mais ampla, uma cultura geral, e é óbvio, dá para perceber, né, obviamente, da sua exposição, a sua profundidade, em que medida isso também lhe ajudou? Eu pergunto isso porque a verdade é que nós vemos muitas pessoas no mundo executivo apagando os incêndios, mas dedicando muito pouco tempo para coisas que não são ali muito práticas, né, muito imediatas. Então, a que medida essa amplitude cultural que você tem também lhe ajudou a ser um executivo melhor, né? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas que escutam as leituras. Muita gente, infelizmente, não tem tempo hoje para as leituras ou não prioriza isso como algo essencial, né? Então, se você puder comentar isso, e em paralelo, ou adicionalmente, desculpe, você mencionou esse seu período aqui no Brasil, e hoje a gente vive num mundo muito acelerado, né? As pessoas muitas vezes têm mais uma abordagem transacional do que relacional com os outros e com as suas próprias organizações. Então, em que medida esse período mais longo de tempo, em particular numa única organização, lhe permitiu ter essa perspectiva de mais longo prazo, né, de construção, como você falou, eu achei muito, muito interessante, essa visão de catedral, que é absolutamente crítica, mas quando nós vemos pessoas hoje, e principalmente em cargos de liderança, o número é esse, né? A rotatividade aumentou muito, então hoje as pessoas ficam em média 3 a 5 anos em cada organização. Em que medida isso também dificulta as pessoas criarem, né, essa perspectiva de longo prazo, de deixar um legado, algo mais amplo? Se você puder falar um pouquinho dessas questões, então. Vou tentar responder às duas, desafios, e talvez começando pelo último, porque acho que é mais fácil até para comentar. Efetivamente, a minha história foi uma história para mim muito inspiradora, porque eu fui para o Brasil para ficar 3 anos e fiquei 13. Fiquei mais 10 anos do que eu tinha esperado, que eu esperava inicialmente. Fiquei 3, depois fiquei 6, depois fiquei 9, depois fiquei 12 e no 13º, por questões familiares, tive que regressar a Portugal. Mas o que é que eu notei, Alexandre? O que é que eu notei aí? E talvez os colegas, os amigos brasileiros não tenham essa noção, mas o Brasil é um país bem desafiador, bem complexo. É um país que tem uma dimensão continental, desde o Oiapoque, não é? Mas desde as pampas gaúchas até à floresta amazónica, e cada estado, cada região tem a sua característica diferente. Fazer negócio com gaúcho é diferente de fazer negócio com pernambucano, ou com paraense, ou com capixaba, ou com paulistano. Fazer negócio com paulista é diferente de fazer negócio com paulistano, não é? E, portanto, o que é que eu aprendi aí? Uma coisa que para mim foi uma novidade, não é? Eu tenho que ter esse conhecimento do terreno, tenho que saber exatamente. Quando eu tive 4 anos como presidente das empresas de distribuição, eu andei correndo o país de carro para baixo, para cima, para baixo, para cima, nos municípios, com os prefeitos, com a vida municipal, com a vida local, conhecendo as pequenas... Lembro-me de algumas circunstâncias muito, sei lá, até muito caricatas. Cheguei uma vez a uma prefeitura, Alexandre, só para aliviar aqui um pouquinho a densidade da nossa conversa. Cheguei a uma prefeitura e não vou dizer o nome só para não... Mas cheguei a uma prefeitura em São Paulo e cheguei com a nossa equipe, nós íamos fazer aquelas reuniões normais de falar sobre como é que estava o serviço e tal, e de repente encontro-me num anfiteatro, numa sala ampla com cerca de umas 100 pessoas, cheio de vegetais, fruta e tal, e o prefeito diz: presidente, a gente tem aqui hoje temos aqui o nosso acordo para falar sobre um acordo para assinar de hortas comunitárias. São hortas que se faziam debaixo das linhas de transmissão, portanto nós cedíamos as chamadas faixas de servidão, que são aquelas, é parte da terra que está por baixo das linhas, não é? Não pode ser usada para nada, para as comunidades plantarem. E de repente, sem estar preparado, sem estar avisado, não é? Porque a minha equipe não me tinha avisado que íamos fazer isto, estou no meio de 100 pessoas das comunidades locais, falando sobre a importância das hortas comunitárias, assinando um acordo de importância estratégica para a nossa operação local, que era como é que a EDP podia
ajudar aquelas comunidades a produzir, não é? E, portanto, esse conhecimento daquilo que é... eu lembro-me de outras circunstâncias em que chegávamos depois de uma época chuvosa no verão, muitas chuvas tropicais, o serviço um pouco afetado, e chegávamos àquelas reuniões com as comunidades locais e tínhamos uma recepção às vezes um pouco menos favorável, e depois voltávamos lá passado uns meses depois de termos feito os nossos investimentos e termos melhorado o serviço, e as coisas tinham melhorado muito mais. Portanto, sabe que essa proximidade com o mundo real, para mim foi muito importante. Só consegui isso, Alicia, porque é que eu estou falando nisto? Só consegui isso com muito tempo, com muita calma, com sair da Torre de Marfim, sair do andar da Faria Lima, sair dos Faria Limers, que nós também temos que, com quem também temos que relacionar, porque dali vem o financiamento, dali vem a bolsa, dali vem toda o research das nossas ações. Portanto, nós temos que sair da Faria Lima e temos que ir entrar na comunidade. Eu lembro-me de ir inaugurar, sei lá, uma UVA nos arredores de São Paulo. Uma UVA era uma unidade volante de atendimento. E ia subindo o morro e havia pessoas armadas nessa e, portanto, há meia hora atrás tinha estado na Faria Lima e passado meia hora estava no morro ao lado de São Paulo, inaugurando uma unidade local de atendimento numa comunidade, e havia milícias armadas à volta. Portanto, e estes contrastes no Brasil são uma lição de vida. São uma lição de vida, Alexandre. E eu só consegui penetrar neste Brasil profundo com 5, 6, 7, vamos lá, 7 anos. Se eu tivesse saído do Brasil, os executivos, como vocês sabem, uma multinacional, ficam 5 anos, 6 anos, porque as multinacionais não gostam que os executivos permaneçam mais tempo. Porque depois o executivo, como foi o meu caso, ficam localizados, já não querem voltar, e foi o meu caso, de alguma maneira, não é? E as multinacionais não gostam de tirar o executivo e mandam para outra praça, mandam para outro mercado. O que é que acontece com isso? Ficamos a meio do nosso potencial. Eu senti claramente, Alexandre, como CEO, um exponenciar da minha performance como CEO no 7º, 8º ano da minha presença no Brasil. Porquê? Entendimento da cultura, entendimento da realidade institucional, conhecimento da política, não só a política federal, mas a política local, dos Estados, a política municipal, proximidade com essa realidade e capacidade para entender o que é que são os desafios e entender o que é que são as prioridades e fazer parcerias e fazer coalizões para resolver os problemas das populações. E, portanto, esse entendimento da sociedade, para mim, foi fundamental. Só o consegui passados 5, 6, 7 anos de estar no Brasil, e vi claramente que a segunda metade da minha permanência do Brasil, depois dos 7 anos para a frente, teve um impacto muito maior do que a primeira metade. Então, às vezes eu penso, se eu tivesse saído do Brasil passado 5 anos, zero, o meu impacto no Brasil tinha sido nulo. Com 13 anos, acho que já consegui deixar algum legado. Acho que já consegui. Isso para mim foi muito importante. Portanto, essa questão da maturação, do amadurecimento, não só... E nessa escalada das inteligências que eu falei há pouco, cognitiva, socioemocional, cultural e espiritual, há uma rota de amadurecimento. Sim. Há uma rota de deixar assentar a poeira, e há uma rota de destilar o conhecimento, de nós progredirmos como seres humanos, elevarmos o nosso grau de consciência e irmos aflorando, irmos aprimorando essas inteligências. Essas inteligências, eu costumo dizer, nós usamos-las para penetrar nos portais de compreensão da realidade. Não é? Portanto, eu compreendo a realidade com essas inteligências através dos portais de compreensão. A rede de stakeholders, a cultura da empresa, o misticismo, a fé na dimensão espiritual. Portanto, eu tenho que entender essas realidades. Eu, no caso do Brasil, sinceramente, só entendi verdadeiramente o país quando mergulhei nisso, quando comecei a ler os poetas e os escritores brasileiros, quando comecei a ser apaixonado pela cultura brasileira, pela gastronomia brasileira, pela música brasileira, pela cultura brasileira, pelos arquitetos brasileiros, pelos artistas plásticos. E esse mergulho, essa imersão, saindo das bolhas, as bolhas
da sociedade que nos mantém às vezes um bocadinho excluídos, não é? Os expatriados às vezes gostam dessas bolhas, a comunidade dos portugueses, a comunidade dos espanhóis. Eu saí dessas bolhas e mergulhei no Brasil profundo e absorvi com sufraguidão, com vontade, com paixão, absorvi aquilo que o Brasil tem de tudo, em todas as dimensões. E, portanto, o tempo foi necessário para esse mergulho, para esse aprofundamento e para essa compreensão da realidade. Sem tempo, Alexandre, teria ficado a metade. Teria ficado no PDCA. PDCA, tenho o orçamento, tenho o plano, tenho as metas, tenho os objetivos, tenho a prestação de contas e vou fazer girar esta rodinha. Miguel, mas eu tenho que comentar que é o tempo atrelado a uma postura de abertura e de interesse, porque eu vou ser muito franco, tem gente que passa a vida inteira aqui, que é brasileiro e não tem esse mergulho que você teve, né? Essa disposição. Então, é a junção, né? O tempo foi um fator absolutamente necessário, mas não suficiente. Quer dizer, precisa também a vontade, né, de interagir, de entender, de ir com essa profundidade que você foi, né? Sim. E vou dizer, eu aprendi muito eu acho que essa é outra característica que eu há pouco não disse na questão das lideranças, não é? Que é essa vontade de aprender constante, não é? Aprender constantemente. Eu vou mostrar, quer dizer, quais são os 2 livros que eu tenho aqui na minha hoje para esta conversa? Darcy Ribeiro e Agostinho da Silva. Darcy Ribeiro são dois pensadores sobre Brasil, sobre lusofonia, sobre e eu queria, se houver espaço, falar um pouquinho sobre isso. E portanto eu mergulhei com muita vontade, muita sufraguidão na cultura brasileira. E isso ajudou-me muito a entender os códigos culturais brasileiros. Isso ajudou-me muito a entender a sociedade brasileira. E foi por isso que eu acho que talvez tenha conseguido ter uma liderança efetiva, porque despia a capa de europeu. Não é? Quando fui para aí, a gente vamos cheios de armaduras, não é? Vamos cheios de preconceitos e de ideias feitas e modelo mental e tal. Eu tirei essa capa europeia e vesti a capa brasileira, com sentimento, com o coração brasileiro. E aprendi com artistas plásticos, com pessoas do mundo da cultura, do teatro, do mundo da música, do mundo do design, da arquitetura, da literatura. Tive a felicidade, como presidente da EDP, de poder conviver com todo esse mundo, não é? E isso é uma riqueza enorme. Eu sou muito grato pela essa experiência que eu tive aí no Brasil, porque me mostrou o país no seu caleidoscópio, não é? Ou seja, o Brasil é um país colorido, não é? E eu consegui, felizmente, tive esse privilégio de poder ter esse caleidoscópio, esse leque tão abrangente da expressão da cultura brasileira. Isso para mim foi fundamental. E isso se conecta com o que havia mencionado, né, Miguel, da importância para um executivo, para ele alcançar o ápice, digamos, não só da sua autorrealização, mas também do seu potencial como liderança, de você ter essa cultura geral, né, de você dedicar tempo a isso, e não, senão você acaba ficando numa certa superficialidade. Sem dúvida. Talvez comentar um pouco, que realmente eu acho que essa mensagem é muito importante no mundo onde as pessoas acham assim, eu só vou fazer o que é mais pragmático, né, ali pontual, mas que muitas vezes limita, acho que as pessoas, né? Pode ser, eu compreendo o que você está dizendo, Alexandre, e de facto eu acho, sinceramente, sinto muito que o momento dessa abertura, não é? Quando a organização se abre ao mundo exterior e a esses desafios mais abrangentes da sociedade e passa a interpretar esses desafios como desafios, os seus próprios desafios, não é? E não fica fechada nas suas convicções, nos seus modelos mentais. Eu acho que esse é o momento em que nós aprendemos com o mundo exterior, e o mundo exterior beneficia da nossa atuação. Eu acho que para nós houve um exemplo muito importante, que foi um salto verdadeiramente marcante, que foi o momento em que nós decidimos apoiar a recuperação de museus brasileiros, não é? Em termos culturais, acho que foi uma marca importante,
como você sabe, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo em 2015. Eu lembro-me, ia viajando do centro de São Paulo para Guarulhos, vi aquele museu, a Estação da Luz, toda comprometida, não é? Depois do Museu de Dezembro de 2015. E lembro que, na altura, isso foi uma coisa que nos tocou muito, porque é o único museu do mundo que é dedicado à língua portuguesa, não é? Agora em Portugal já parece que já está caminhando a ideia de também fundar aqui um museu da língua portuguesa. E nós, juntamente com a Fundação Roberto Marinho, encabeçámos essa recuperação do Museu da Língua Portuguesa. Isso para mim foi muito importante, não só como português, mas como executivo no Brasil, porque foi também uma forma de devolver à sociedade uma parte daquilo que é o benefício que a sociedade nos permite gerar. E como português, também com o chapéu, se quisermos, de uma certa diplomacia histórica, como português poder contribuir para a tomada de consciência de que o período da colonização foi um período que é historicamente delimitado, enfim, foi no momento que foi, e portanto tem que ser interpretado à luz daquilo que eram os olhos dessa altura, mas nós temos plena consciência que foi um período que teve as suas questões críticas, e temos que reconhecer isso. E eu, chegado ao Brasil, isso era uma consciência que eu não tinha. Chegado ao Brasil, tomei consciência disso, dessa visão mais crítica do período de colonização. E eu senti também, como presidente da EDP, essa obrigação de uma certa reconciliação histórica e de uma atitude reparadora. Uma atitude reparadora. É dizer, a história uniu-nos, a história, em alguns momentos, teve os seus problemas. A história, apesar de tudo, é uma história bonita, é uma história da qual nós nos orgulhamos, que produziu uma das maiores nações do mundo. Hoje o Brasil é a 10ª maior economia do mundo, é o 5º maior país em termos de área geográfica, porque nesse momento houve quem conseguisse garantir a coesão territorial desse país, conseguisse garantir a coesão da língua desse país. Portanto, houve mérito também, de alguma maneira, em criar a grande potência que é o Brasil, mas houve também uma realidade social, uma realidade humana, da qual nós não nos orgulhamos e que merece uma visão reconciliatória, reparadora. Portanto, estes projetos que estou mencionando agora, a língua portuguesa, outros, projeto do Museu do Ipiranga, projetos que fizemos de apoio à cultura, são projetos também que eu interpretei com uma visão reparadora e uma visão nesse tal bem maior, não é? Um higher purpose. Eu estou aqui no Brasil não é só para produzir, gerar, produzir, comercializar energia. Eu estou aqui para contribuir para uma sociedade melhor. E se eu estou aqui e passei uma parte importante da minha vida, 10, 13 anos aqui, quando for embora, alguma coisa tem que ficar melhor do que quando eu estava antes de chegar. Não é? E foi também essa... E por isso eu acho que quando nós nos abrimos ao mundo externo e compreendemos essa complexidade que está à nossa volta e atuamos para mudar essa realidade à nossa volta, eu acho que isso potencia o impacto. E hoje falamos muito da era de impacto. Há um professor, aliás, que você deve conhecer, acho que eu não sei se diz Marines ou Marines, que é um professor que escreveu um livro chamado A Era do Impacto, não é? Um professor, acho que é catarinense, acho eu. E James Marines, ou James Marines, não sei como é que se pronuncia. E é muito isso, quer dizer, estamos na era do impacto. E, portanto, se nós só conseguimos ter impacto positivo se estivermos abertos e estivermos disponíveis para poder contribuir para um mundo diferente, para um mundo melhor. Portanto, eu acho que a liderança tem que ter essa obrigação. E nesse caso, por exemplo, do Museu da Língua Portuguesa, foi o único momento, Alexandre, devo dizer, em que a EDP, uma empresa com muita presença regional em alguns estados, galgou para uma dimensão nacional. E apareceu na Globo e teve o seu reconhecimento a nível do Brasil como um todo, e nós passámos a ter, e fomos reconhecidos, enfim, pelo investimento que fizemos na cultura. Portanto, foi um momento também onde a empresa também se beneficiou, porque não foi só contribuir para esse propósito maior, não é? Neste caso, de valorizar a cultura lusófona, de valorizar o património histórico-cultural comum. Eu acho que esse é o ponto, né, Miguel? Que é bem interessante.
que é esse ganha-ganha, né? Porque Uhum. como temos essa sinergia onde será bom para todos. É isso Porque aí. você mencionou muito bem, eu gostei muito desse comparativo entre a empresa do PDCA, que é uma empresa ali certinha, que enfim vai Isso. cumprir com suas É obrigações, isso aí. e uma empresa que alcança um patamar, digamos, mais elevado, né, Isso. associado aí a uma contribuição ao bem comum, que Isso. entende o seu papel, né, de alguma maneira de aprimoramento da sociedade onde ela É isso está, é aí. uma responsabilidade maior do que só fazer negócios, digamos assim. Mas muita gente ainda tem essa visão, Miguel, de que isso é como se fosse assim, olha, é um certo supérfluo. Se der, a Hum. gente vai por aí, mas se não, a gente faz o business as usual, negócios como de costume. E alguns até acreditam que, digamos que essa visão de uma busca por um propósito mais amplo, de uma inserção maior na sociedade, isso, de alguma maneira, retira um pouco do desempenho da empresa, no sentido de que vai canalizar recursos, energia, etc. Porém, eu gostaria de ouvir de você, da sua experiência, sua vasta Sim. experiência, o outro lado. Em que medida, quando você consegue criar esse ambiente, onde as pessoas que Sem estão lá no dúvida. dia a dia, que trabalham na Sem empresa, que dúvida. Sem percebem dúvida. Sem essa dúvida. autenticidade, né? É isso E aí. percebem realmente que é um significado do seu trabalho maior Isso. do que só Isso. chegar num número. Em que medida a sua experiência mostra para você que isso melhora até o desempenho da empresa? Eu pergunto isso para vocês porque vocês, obviamente, têm tido um desempenho há muitos e muitos anos espetacular, isso é fato, isso são números, né? Mas em que medida... porque alguns falam assim, primeiro eu vou ter um desempenho excelente, depois eu vou pensar nessas coisas. Mas em que medida pensar nessas coisas te propicia também uma força maior para ter esse Sem desempenho? dúvida. Sem dúvida, Alexandre. E nós vivenciamos isso na primeira pessoa, quer dizer, acho que nós, na primeira pessoa do plural, que é e um pouco esse descrédito, não é? Que é, viemos desse mundo, não é? Vamos cuidar do negócio, isso, cuidar do intangível é uma perda de tempo. E eu vinha com a cabeça europeia, que tem um pouco mais essa mentalidade, assim, não é? Agora, menos, a Europa também já está entendendo que toda esta dimensão, crise climática, tudo isto, está transformando também a mentalidade do mundo corporativo europeu. Mas no início, há 13 anos atrás, eu cheguei ao Brasil com essa cabeça, não é? De vamos focar no negócio, vamos focar no business, não é? E entregar resultado. E com o tempo fui entendendo, e isso foi-se transformando ao longo do tempo, que a dimensão intangível, a cultura da empresa, aquilo que não está dito, aquilo que não está escrito em lugar nenhum, Alexandre. Não está escrito nem no livro, nem em PowerPoint, mas é aquilo que está no nosso olhar, que está no nosso coração, que nos liga a todos. E que é um denominador comum, e que nós sabemos, quando olhamos uns para os outros, estamos aqui todos para fazer a mesma coisa, não é? Que é fazer o bem e fazer muito, e sermos os melhores do setor, e fazermos bem à sociedade, e isso dá-nos uma energia que nos une a todos, não é? E estamos ali todos com esse espírito, imbuídos desse espírito. E o que é que nós descobrimos, Alexandre, que eu acho que foi muito interessante, e com números. Primeiro, nós vinhamos de um cenário em que o grupo EDP no Brasil, a empresa EDP Brasil, era a empresa mais desmotivada do grupo EDP. Ou seja, quando nós víamos os indicadores de engagement e enablement, nos dois, naqueles inquéritos de motivação feitos com alguns consultores externos aí de recursos humanos, nós éramos o patinho feio. Nós, Brasil, éramos o patinho feio. Isto em 2011, mais ou menos. Até era uma coisa que nos provocava um pouco de estranheza, mas como pode ser? O Brasil é um país tão positivo, as pessoas são tão otimistas. Como é que no Brasil estamos tão deprimidos, não é? E havia outras geografias, Portugal, Espanha, Estados Unidos, mais motivadas, com um nível de motivação maior. Quando nós demos a volta e começámos, 2014, 2015, a colocar a cultura como elemento central da nossa estratégia, e essa foi uma sacada muito importante para nós, que o nosso amigo Márcio Fernandes também já falou aqui com você neste podcast, que é cultura e estratégia são duas faces da mesma moeda. E quando começámos a fazer estratégia, construindo cultura, no fundo, juntando um grupo alargado de pessoas debaixo de um propósito único,
Trabalhámos esse propósito com o nosso amigo Oscar Motomura, da Amana Key, e toda a equipa dele, os nossos amigos da Amana Key. E o Oscar Motomura nos ajudou a conceber o propósito, a estabelecer os princípios orientadores da nossa cultura. Fizemos programas, fizemos sessões, roleplays, definimos 12 princípios. O que é que significa cada um destes princípios? O primeiro princípio, a vida sempre em primeiro lugar. O que é que significa isso? Respeito incondicional. O que é que significa isso? Conhecimento compartilhado. O que é que significa isso? Inovação constante. O que é que significa? Fizemos roleplays de 5 horas, 4, 5 horas, com todas as pessoas, com as 3.300 pessoas da EDP, dias inteiros, a explicar o que é que significava cada um destes princípios. E com isso começámos a construir uma nova cultura. Propósito, princípios orientadores, uma nova cultura, novos comportamentos e associado a isso uma visão de negócio. Ok, então, se o nosso propósito é este, o que é que significa atuar neste segmento, quais é que são as nossas metas para atingir neste segmento, e fizemos uma coisa chamada metas com propósito. Uma metodologia que juntava o propósito à meta final, à meta que estava no último elo da cadeia de trabalho da empresa, não é? Portanto, desde o propósito macro, uma ideia estratégica, que nessa altura era a nossa energia para cuidar sempre melhor. Agora, o que é que significa isso no cara que está lá no fim da linha, servindo o nosso cliente no negócio da distribuição? Quais é que são as metas dele para cumprir esse propósito de cuidar sempre melhor? E fizemos esse exercício durante vários anos consecutivos, juntávamos as pessoas, os líderes da empresa, 200 e tantos líderes, 250 líderes, todos reunidos durante 2, 3 dias para fazermos a nossa estratégia ligada ao propósito, definir as metas com propósito e começar a linkar essas duas dimensões. A dimensão da cultura e a dimensão da estratégia. A dimensão do tangível e a dimensão do intangível. E o que é que resultou, Alexandre? Passado 4 anos, a EDP Brasil era a empresa do grupo EDP com o maior nível de motivação. Passámos do patinho feio para os primeiros e hoje ainda estamos no primeiro lugar. Somos a empresa do grupo com o maior nível de engagement e de enablement do grupo EDP em todas as geografias do mundo, e resultados que foram exponenciais. Ou seja, resultados... Nós hoje, ainda agora estivemos a ver, agora na liderança da EDP Brasil, como sabes, está outro colega meu, João Marcos da Cruz, e a empresa continua a prosperar e a fazer o seu caminho com objetivos ambiciosos e muito acima daquilo que era a expectativa inicial. Ou seja, aquilo que parecia uma coisa um pouquinho intangível, cuidar da cultura é algo que não tem impacto, nós sentimos na pele, Alexandre, o impacto disso na motivação das pessoas. Uma derivada disso muito interessante, nós descobrimos que as pessoas que participam nas ações de voluntariado da empresa são as mais motivadas. Quem estava nas ações de voluntariado e, portanto, junto desses objetivos socioambientais, era quem tinha um nível de motivação maior, não é? E, portanto, essas coisas têm um peso enorme, porque as pessoas dedicam-se à sua vida empresarial com um brilho nos olhos, com um ímpeto, que está para além do que está pactuado nas metas. Sabe aquela... O que é que nós sentimos, Alexandre? Deixámos de ter que estar lá a controlar o KPI 1 a 1, porque as pessoas estão muito mais ambiciosas e têm muito mais vontade de entregar. Não é o que está escrito no papel, no KPI, do PowerPoint, que a gente tem que prestar contas ao acionista. É mais do que isso. É isso e muito mais. E portanto, é uma entrega com qualidade. É uma entrega... E nós dizíamos isso, é lucro com qualidade. Não é só lucro, é lucro com qualidade. E nessas metas com propósito, nós tínhamos 50% da meta resultado económico, financeiro, e os outros 50%, tudo o resto. Tudo o que não tem a ver com financeiro. Do ambiente, da satisfação do cliente, da questão regulatória. Portanto, tudo o resto pesa 50% e a parte económica 50%. Portanto, nós chamávamos a isto uma filosofia de lucro com qualidades e teve e está tendo resultados muito, muito interessantes, muito importantes. Não sei se você viu, agora recentemente voltámos a ter pelo 3º ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico. Este ano, que você mencionou na sua introdução, fomos a empresa mais sustentável, não só do setor elétrico, mas do Brasil como um todo, no ISE Bovespa, no B3. E, portanto,
acho que isso, no caso da inovação, por exemplo, nós saímos de, acho que 2016, sétimo lugar, quinto, terceiro, segundo, e depois chegámos em 2020 a primeiro, e estamos há 3 anos, 2020, 21, 22, estamos há 3 anos em primeiro lugar como a empresa mais inovadora do setor elétrico brasileiro. E isto só se faz com, como você estava pondo, uma empresa humanizada, Alexandre. Só se faz com uma empresa humanizada. Não é com a empresa do PDCA. Não é a empresa OK do PDCA. Muito interessante. Tanta coisa, Miguel, porque você mencionou que ao você instaurar esse círculo virtuoso, a coisa começa a ganhar, né, uma proporção maior. Como você mencionou lá atrás, é um organismo que ele começa a andar por si só, você não tem que toda hora você fez essa É expressão, isso aí. ficar empurrando, né, ou ficar É isso aí. controlando. É isso aí. Com uma perspectiva mais ampla, né? Uma perspectiva que não é só, olha, eu quero o máximo resultado financeiro este exercício. É algo mais amplo, é algo que envolve uma conquista das pessoas, pelo que você mencionou, né? As pessoas, Sem dúvida. você conquista as pessoas e as pessoas, Sem por dúvida. conta própria, querem fazer o seu trabalho com Sem dúvida. Sem excelência. dúvida. Elas Sem dúvida. acabam conseguindo também florescer, né? Como Sem pessoas, dúvida. se Sem dúvida. desenvolver. E eu acho que essa é a beleza, né? A Sem beleza dúvida. de que acaba sendo um ganha-ganha para todos, e isso é muito bonito quando a gente vê. Mas, Sem dúvida. mas não é tão simples, né, Miguel, de se fazer isso, porque eu acho que envolve o que você mencionou, envolve abertura para né, para perspectivas diferentes, e envolve coragem também, de sair do PDCA, né, de alocar Sem sua dúvida. energia, seu tempo, Sem e, dúvida. e envolve também, claro, o olhar de longo prazo, de construção, né, de lançar sementes que não é Também, pensar sim. só neste exercício, mas o Sem que eu dúvida. estou cultivando, né, a ideia da cultura, na origem dela, né, de cultivo, né, do que eu estou Cultivo, cultivando. exatamente. É isso aí. É, É. então É eu isso aí. achei sensacional. Miguel, estamos indo aqui para o finalzinho, infelizmente, acho que teríamos que fazer parte 2, 3, 4, 5 desse podcast. Eu não tenho Gostaria esperança muito. de chegar Gostaria ao muito. final do meu roteiro, porque é muita qualidade, é muito conteúdo. Eu teria só duas perguntinhas finais, né? A primeira, que você, de certa maneira, já mencionou tudo isso, né? Mas que é o pano de fundo de tudo que nós estamos conversando aqui, que é o conceito de sucesso pessoal. Você mencionou lá atrás que é importante você estar conectado ao propósito da sua organização e você também conseguir expressar a sua essência no mundo. E é muito interessante que você mencionou, porque o pioneiro dos estudos sobre liderança, Warren Bennis, ele falou Isso. exatamente o que você mencionou, que não existe uma receita de bolo, mas o que existe é você se conhecer, você conseguir se expressar para o mundo e não usar roupas de terceiros. Porque quando Sem dúvida. você usa roupas de terceiros, você não é você mesmo e você não vai ter o maior impacto possível. Sem Então, dúvida. ao você se expressar, você consegue ser a melhor liderança possível. Sem dúvida. Em que medida, o Miguel, hoje, né? O que é esse sucesso pessoal para você? Porque nós temos que lidar um pouco com o nosso ego também, né? Da questão É da verdade. fama, da questão do reconhecimento, da questão do poder, né? De você, porque muitas vezes é um pouco tentador você ser o centro de tudo, tomar todas as decisões, mostrar ali nas reuniões que você é a pessoa que sabe das coisas. Então, a minha pergunta agora é como é que você lida com o seu conceito hoje de sucesso e como você lida com a questão do ego, que está sempre com cada um de nós é um desafio, não é? É Então, verdade, é verdade. Vamos lá, Alexandre. Primeiro comentário é que eu acho que o sucesso é efêmero. O sucesso naquela visão que nós temos tradicional, que é do executivo ou da empresa bem-sucedida. Eu acho que essa visão, quando nós sabemos que tudo na vida é mudança, tudo na vida é, como já, a única constante na vida é mudança, não é? Os gregos, não é? Heráclito, por exemplo, já nos trazia esses conceitos, não é? E por isso eu acho que o sucesso para mim não é um objetivo, é o caminho, sinceramente. É a jornada, é a forma como você faz a jornada. E uma jornada que tem que ser uma jornada com significado, não é? Ou seja,
jornada com significado para a realização de um propósito ou de uma filosofia de vida, não é? Que no fundo, no meu caso, acho que em qualquer caso, no seu também com certeza será isso, é no fundo nós termos a certeza de que temos um impacto positivo à nossa volta, de que nós geramos, de que nós damos aos outros tudo aquilo que temos como pessoas, como seres humanos, e eu acho que é essa forma como nós fazemos a caminhada, para mim, que é o sucesso, não é? Portanto, uma vida com significado, uma vida íntegra, uma vida com impacto à nossa volta, com impacto social e ambiental, obviamente, hoje em dia, porque como sabemos, é uma questão que não nos abandona nas próximas décadas, com certeza. E para mim é mais isso do que um ponto de chegada, porque o ponto de chegada, nas dimensões, com a visão que nós sabemos tradicional do executivo, que tem a responsabilidade A ou B e que faz, enfim, que está nas páginas dos jornais e que está nos rankings e que está nos reconhecimentos e nos prémios, não é? Que são essas noções tradicionais de sucesso. Eu gostava de rejeitar essa noção de sucesso e dizer-lhe que, para mim, é mais o caminho do que o objetivo. E o caminho faz caminhando, e para mim, sinceramente, o que é preciso é fazer esse caminho com significado. Fazer esse caminho com significado, com um objetivo de longo prazo, que é atingir um propósito. Não é? Nós temos um propósito na nossa vida, como costumo chamar filosofia de vida. Não é? Qual é que é a nossa filosofia de vida? O Márcio chama-lhe filosofia de gestão, não é? Aplicada às empresas. Eu acho que nós todos também temos uma filosofia de vida, não é? O que é que nos move, o que é que nos mobiliza como seres humanos, não é? E acho que é isso. Para mim, o sucesso é fazer essa caminhada com integridade e com impacto social à nossa volta. É a forma como eu gosto de interpretar esta passagem curta que nós temos pela Terra. Sensacional, sensacional, Miguel. Última pergunta. Você agora está escrevendo um livro, né, com as suas experiências. Eu já estou ainda mais ansioso do que antes por esse livro. Quero ser aí um dos primeiros a ter o... Será, Alexandre, será. E, então, se você puder, Miguel, compartilhar conosco, nós temos aqui no português do Brasil essa expressão que eu não sei se usa em Portugal, uma palhinha, né? Uma ideia. Uma palhinha. Você sabe que eu acho que ao longo desta entrevista eu já dei mais do que uma palhinha, eu já dei um monte de palha sobre aquilo que são um pouco as ideias sobre as quais estou escrevendo. Primeiro, eu não sou escritor profissional, sou amador, completamente amador. Escrevo como há pessoas que gostam de fazer pintura, ou como há pessoas que gostam de fazer escultura, ou como há pessoas que, enfim, que fazem outro tipo gostam de fazer jardinagem, não é? Portanto, para mim a escrita é um passatempo. Eu gosto de trabalhar com as palavras, gosto de moldar a escrita, não é? E moldar os significados com as palavras. As palavras para mim são um entretém. E não só isso, hoje, 13 anos depois de morar no Brasil e regressar a Portugal, já depois dos 50 anos, há momentos que nós precisamos de catarse, não é? Há momentos que nós precisamos de parar um pouco e dizer, uau, o que é que se passou aqui na minha vida que me transformou completamente como ser humano, não é? O que é que foi isto? E o exercício da escrita, e você também é autor de maravilhosas peças de escrita, você sabe isso. O exercício da escrita ajuda-nos a organizar as ideias, porque quando você tem a responsabilidade de colocar uma capa, um nome como autor e ter um livro publicado, não pode ser de uma forma qualquer e tem que ser de uma forma cuidada, não é? E isso leva-me a ter que raciocinar sobre aquilo que se passou no Brasil, sobre aquilo que foi a minha experiência de vida como homem e como executivo. E o que eu estou escrevendo, e são 12 capítulos, já vou no 11º, aquilo que eu estou basicamente escrevendo é na prática, várias dimensões. Uma que é como é que o Brasil me transformou como ser humano. Portanto, como é que, no fundo, contar um pouco dessa experiência de como é que eu vivenciei essa experiência pessoal. Depois, como é que o ser humano, Miguel,
se converteu num líder diferente, portanto, de passar do ser humano para o líder, e depois como é que o líder, que foi transformado pelo país e por todo o contexto do Brasil, como é que o líder transformou a empresa. Portanto, é um pouquinho essa trajetória da transformação pessoal, a transformação como líder e a transformação da empresa. E depois, no final, uma tese que estava aqui, não tenho segredos, também o livro, sinceramente, não quer que seja um sucesso de bilheteira, nem que seja... O livro enfim, não tenho nenhum segredo sobre ele. Esta tese que eu defendi agora, de que nós precisamos de uma nova ética da vida na Terra, que essa ética da vida na Terra exige uma nova liderança, precisamos de um novo humanismo, este líder novo precisa de novas características e é um pouco à volta disso, não é? Da minha experiência como líder no Brasil, o que é que eu senti, que tipo de capacidades é que o Brasil me ajudou a desenvolver, e misturar isso tudo com histórias, com as minhas viagens no Brasil, desde a Amazónia aos momentos mais difíceis, tive situações também muito complicadas de tentativas, situações que puseram em perigo também a minha vida pessoal, a minha integridade física. Portanto, tive altos e baixos na vida brasileira, mas acima de tudo uma experiência de vida, uma experiência inolvidável, Alexandre, que vai ficar para todo o sempre na minha memória, no meu coração, num altar, num lugar de primazia, e portanto eu senti-me na obrigação de escrever isto e dizer assim, eu não posso ficar com isto só para mim, quer dizer, esta experiência que eu tive que foi tão boa e que me transformou tanto, pode ser útil também para outro Miguel que venha de outro país qualquer e que aterre no Brasil e que tenha que ter a sua adaptação aqui, desde que haja um outro Miguel que, entre aspas, não é? Que possa ser inspirado por esta história. Pronto, já cumpri a minha missão. E é sobre isso. E devo dizer, agora rematando a bola para o seu lado, que este curso que estamos fazendo, estas sessões que estamos fazendo consigo no programa de lideranças virtuosas, tem-me ajudado, e você próprio tem-me ajudado e tem-me estimulado com algumas leituras, e que me tem inspirado para coisas que eu estou escrevendo agora, algumas inspirações, algumas não, muitas inspirações que têm vindo do seu lado. Portanto, você seguramente que vai estar na minha lista de agradecimentos, porque me está a ajudar agora nesta fase final do livro, que é rematar um pouco com as conclusões e com uma visão perspectiva de futuro, não é? E deste Brasil, que eu acho que também, eu sendo estrangeiro, eu tive sempre o cuidado de estar no Brasil com o respeito pelo Brasil, ou seja, e sempre coibi-me muito, restringi-me muito sempre de emitir opiniões. Sou estrangeiro, não posso emitir opiniões sobre o Brasil, mas tenho uma visão talvez um pouco poética, se quisermos, e aí é que volto aqui às referências de Darcy Ribeiro e Agostinho da Silva, não é? Uma visão um pouco poética da missão que o mundo lusófono, e aí nesse caso estamos a falar a maioria de razão do Brasil, tem no mundo, não é? Ou seja, o Agostinho da Silva, eu gosto muito dessa noção. Ele diz o português é a linguagem da fraternidade, o português é a linguagem do mundo que converge para a unidade, e nenhuma outra língua conseguiu fazer isso. Nós também, obviamente isto é uma visão idílica, não é? Mas portanto, no fundo, é aquela visão de que o português, a lusofonia, e em particular o Brasil, ele era um apaixonado também pelo Brasil, como você sabe, teve muitos anos no Brasil. Sim. Ele é mais conhecido do Brasil do que em Portugal, e portanto ele tinha uma visão quase dos povos predestinados, brasileiros, portugueses, angolanos, são povos predestinados neste novo mundo da sustentabilidade, neste novo mundo da humanidade, neste novo mundo da fraternidade. O português é a língua que nos une, que nos pode unir a todos. Não é o mundo protestante que vai conseguir fazer isso, que tem uma lógica muito mais ligada para o mundo produtivo, para o trabalho, e portanto o mundo da fraternidade é o mundo da língua da lusofonia. Era esta a visão do Agostinho da Silva, que é uma visão um bocadinho poética, nós temos plena consciência disso, mas eu acho que a poesia e a utopia, e aqui ligo novamente à América Latina, Eduardo Galeano, como você sabe, é um escritor uruguaio, já nos deixou, mas que eu gostava muito dos seus escritos, e que nos dizia para que é que serve a utopia? Para isso,
a utopia está no horizonte, ela caminha, nós caminhamos 10 metros, ela afasta-se 10 metros, nós caminhamos mais 10 metros, ela afasta-se 10 metros. Ou seja, a utopia faz-nos caminhar, não é? Faz-nos andar para a frente. E, portanto, eu gosto dessas visões utópicas que nos impulsionam. E, portanto, tenho um bocadinho esse sonho de que o português, a lusofonia, é a língua da sustentabilidade, é a língua de um mundo, do mundo que não, da competição atroz, é a língua, e o Brasil, agora invocando outra noção da história brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, não é? O Brasil deu ao mundo o homem cordial. Eu sei que isto é muito contestado, às vezes, em algumas visões um pouco mais contemporâneas, mas eu gosto dessa imagem. Peço imensa desculpa a quem não gosta, mas Sérgio Buarque de Holanda inspira-me também com essa visão da cordialidade brasileira. O Brasil ofereceu ao mundo o homem cordial. E essa cordialidade, essa fraternidade, essa unidade, eu acho que nós temos essa cultura, não é? Os portugueses conseguiram, de uma certa forma, obviamente a história teve alguns excessos da qual nós não nos orgulhamos, mas de uma certa maneira os portugueses conseguiram expandir-se pelo mundo todo, desde Goa ao Brasil, e acho que essa capacidade de nos entrelaçarmos nas nossas culturas, acho que isso é uma coisa muito forte hoje, não é? Uma das características que eu não citei aqui na questão do que é que a liderança necessita, eu hoje em dia chamo-lhe de transculturalidade. Transculturalidade. Não é multiculturalidade, é transculturalidade. O que é que para mim é transculturalidade? É a capacidade de absorver diferentes culturas e de produzir uma cultura melhor com base nessas influências todas. Para mim a multiculturalidade é a capacidade de lidar com uma cultura diferente. Eu tenho a minha cultura, você tem a sua, eu entendo a sua cultura, você entende a minha, e nós relacionamos-nos de uma forma respeitosa. É um estágio. Eu acho que o estágio mais poderoso é este que eu lhe chamo de transculturalidade, que é eu entendo a sua cultura, você entende a minha, e eu vou adotar uma parte da sua cultura na minha cultura. Eu vou absorver uma parte da sua cultura na minha. A sua cultura vai passar a ser um pouco a minha cultura também. Não é? Portanto, eu vou transformar a minha cultura em função da sua. E acho que portugueses têm essa capacidade. Brasileiros é o expoente máximo dessa capacidade, sinceramente, pelas características que nós conhecemos do povo. E portanto, eu tenho essa imagem idílica da lusofonia ao serviço da sustentabilidade. E a imagem idílica ainda maior do Brasil como superpotência da sustentabilidade e, portanto, com um lugar central nesse novo humanismo que nós precisamos, que é um humanismo responsável, que é um humanismo que não é da exploração a todo o custo dos meios naturais, do respeito pela floresta, do respeito pela história, do respeito pelos povos indígenas, do respeito pela diversidade, do respeito pelas culturas diferentes. Portanto, esse humanismo que nós queremos todos para produzir um mundo melhor, para deixar aos nossos filhos, não é? Esse que é. Com certeza, a nossa contribuição para o mundo, não é, Miguel? E temos que despertar o que nós temos ali de melhor, que faz parte da nossa essência. Eu gostei muito quando você mencionou essa ideia de utopia, porque o Oscar Wilde dizia, né, que o progresso é a realização de utopias. Sem utopia, nós caímos numa tecnocracia. E nós precisamos ter essas aspirações elevadas e que estão, né, dentro de nós, em particular da nossa cultura comum. E realmente acredito que essa é a contribuição neste mundo que necessita tanto de sustentabilidade, necessita de entendimento entre os povos, necessita de construção de pontes, necessita... Né, eu gostei muito também da transculturalidade. Eu vivi um tempo na Bélgica, em Bruxelas, e havia várias pessoas de todos os países, mas ninguém se misturava muito. Então, era um multicultural que não era transcultural. É isso aí, é nesse sentido. Esse é um exemplo de um tema sobre o qual estou escrevendo agora, por exemplo. Lembrei-me disso porque estou escrevendo sobre esse assunto agora, da transculturalidade, porque acho que foi foi um dos ensinamentos que eu tive no Brasil neste período de 13 anos, foi a necessidade e a vontade e até o gosto, não é? Nós tínhamos na nossa empresa, fizemos uma vez um census sociodemográfico, tínhamos 20 religiões diferentes, Alexandre. 20 religiões diferentes.
Eu digo, mas eu nem sabia que havia 20 religiões diferentes. E, portanto, quando você vai fazer o censo e vê 20 religiões, quer dizer, linhas religiosas não há tantas, não é? Portanto, dentro de grandes filosofias religiosas, depois há vários subdivisões, mas tínhamos 20, mais de 20 até, acho eu, 21. E, portanto, o Brasil é isso. O Brasil é essa diversidade, essa explosão de diversidade e tudo isso num caldeirão enorme de diferenças que dá ao país uma potência que eu acho que é imbatível, sinceramente. Verdade. Os americanos gostam de dizer que eles têm lá o melting pot, mas o melting pot Isso. de verdade é aqui, não é? Está no Brasil, não tem a ver. E Na semana passada estive na Avenida Paulista e é esse espanto todo. Não é? Eu fico espantado com a diversidade que se vê na Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo. Isso. Eu dizia para a minha esposa, quando passeávamos na Avenida Paulista, esta é a força do Brasil, é esta diversidade. verdade. E eu fico ainda mais feliz que em breve teremos mais um livro para o programa Lideranças Virtuosas. Vamos ver. Se Vamos encaixa tentar. perfeitamente ao espírito, né, do que nós Vamos realmente tentar. temos, né, proposto aí no programa. E mais uma vez, Miguel, agradecer imensamente. O tempo voou. Eu passaria horas aqui escutando você, Sem dúvida. uma profundidade, uma autenticidade. É muito bonito, né? Quando a gente vê uma pessoa, sabe, assim, alcançar um estágio em que as coisas fluem naturalmente. Eu falo isso com muita alegria, com muita, sabe, é um prazer realmente, é um prazer. Prazer foi meu, Alexandre. E você tenha certeza que você é uma inspiração para todos nós, para as pessoas que estão consigo no curso de lideranças virtuosas, e você faz parte desse Brasil que me inspirou, não é? E, portanto, uma gratidão muito grande pelo convite que você fez para eu fazer parte também desta turma que está agora com o privilégio de acompanhar as suas reflexões. Muito obrigado. No nosso caso, até breve, né, Miguel? E a todos vocês também, espectadores, ouvintes do podcast Lideranças Virtuosas. Tenho certeza que tivemos uma sessão maravilhosa, memorável, e vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado a todos e até a próxima.